A democracia tem na sua própria característica, no seu espírito, exatamente uma dinâmica de propiciar o progresso das instituições. É possível um dos herdeiros pedir a posse de um imóvel. Para isso, é preciso que ele tenha morado por 15 anos seguidos no local. Muitos desses sujeitos que morreram poderiam estar na universidade, grandes intelectuais. 2.300 pessoas e empresas foram identificadas e estão associadas a desmatamentos ilegais de 162 mil hectares. Olá, boa noite. Boa noite para você. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta tarde, os ministros decidiram, por maioria, suspender o voto impresso para as eleições de 2018. Quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A ação que trata sobre a constitucionalidade da impressão do voto foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, imprimir o voto do eleitor logo depois dele votar na urna eletrônica viola o sigilo do voto. No início do julgamento desta ação, falaram a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, advogados que foram admitidos como amigos da Corte e também o relator desta ação aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Veja na reportagem como foi o início do julgamento desta ação. A mini-reforma eleitoral de 2015 determinou que a urna eletrônica deve imprimir o registro de cada voto. Essa impressão será depositada de forma automática e sem contato do eleitor em local previamente lacrado. A votação apenas será concluída depois que o eleitor confirmar a correspondência do voto eletrônico com o registro que foi impresso. A regra já vale para as eleições deste ano. Para a PGR, a impressão viola a Constituição. O mecanismo de impressão de voto criado por essa lei nova não atinge duas questões importantes. A primeira, a transmissão correta do voto eletrônico, que é o que será computado e totalizado pela Corte Eleitoral. Todavia, essa lei nova repetiu literalmente parte daquele texto e parece não ter eliminado os riscos ao sigilo do voto. O relator, ministro Gilmar Mendes, disse que não há inconstitucionalidade na impressão do voto, mas ele considerou que essa medida deve ser colocada em prática de forma gradual e de acordo com as disponibilidades de recursos e as possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral. Para imprimir o registro do voto, gasta-se muito. A contrapartida seria um ganho de confiabilidade, o qual ainda é bastante incerto. Eu não vejo como inconstitucional a exigência da impressão do voto. É possível ao legislador dar maior definição aos meios de cumprimento da norma, desde que forneça os meios necessários. Na falta dessas normas, entendo que a Justiça Eleitoral, o TSE, sempre na perspectiva de diálogo institucional, portanto, em diálogo com o próprio Congresso, poderá colocar em marcha a exigência da impressão do registro do voto. Quem está aqui para falar sobre essa sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Depois do intervalo, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência em relação a esse assunto, né? Exatamente. Depois o ministro Alexandre de Moraes abre a divergência e acaba levando consigo a maioria de votos necessários para suspender a eficácia da lei que determinava que nessas eleições de 2018 o voto fosse devidamente impresso. Apenas o ministro Dias Toffoli divergiu, acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes, que votou na primeira parte da sessão. Para o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros que o seguiram na sua linha de interpretação, essa impressão do voto, ainda que potencialmente falando, é possível que viole não só o sigilo do voto, que é uma cláusula pétrea, sequer uma emenda à Constituição poderia tanger esse sigilo do voto, e como também a liberdade do eleitor. Ele disse que potencialmente abriria uma possibilidade de aumentar a pressão sobre o eleitor para votar no candidato A ou B, e isso violaria a liberdade de escolha no momento da votação. Com isso, potencialmente também, já que estamos falando aqui de uma decisão em caráter de medida cautelar, uma decisão liminar, não se trata do mérito da ação propriamente dita. Os ministros
Por maioria, portanto, vencidos o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, entenderam que essa legislação viola a Constituição e que deveria ser suspensa. Nesse mesmo sentido, a ministra Carmen Lúcia também votou, a última ministra presidente do Supremo. Vamos ver como foi o voto dela ao finalzinho da sessão. A confiança no sistema eleitoral brasileiro é um dos pontos altos, não do sistema de justiça, mas do próprio sistema político brasileiro. A justiça eleitoral funciona, está presente, está na hora, as filas se abrem na mesma hora, se fecham, a rapidez do processo, o que diz com a eficiência do sistema. A democracia tem na sua própria característica, no seu espírito, exatamente uma dinâmica de propiciar o progresso das instituições pelo seu aperfeiçoamento, especialmente no que se refere à cidadania e à democracia, e não retrocesso, que aí, neste caso, realmente é um dado jurídico que permite que, neste caso, pelo menos neste momento de cautelar, eu acompanhe a divergência. E nesse sentido também da ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, embora ele não tenha votado porque ele se declarou impedido como presidente do Supremo Tribunal Federal e já teria determinado a abertura da licitação, ele também se manifestou depois da ministra Carmen. Vamos ver como se manifestou o ministro Luiz Fux. Eu queria pedir vênia ao colegiado, porque eu não votei porquanto declarei a minha suspeição. É que eu, ao prestar as informações, eu fui à tese jurídica antecipadamente e, sem prejuízo, eu adotei atitudes incompatíveis com a votação, porque eu abri a licitação, eu fiz a licitação, eu escolhi o licitante vencedor, mas agora, diante da manifestação do plenário e atendendo ao interesse público, eu tenho como revogar o certame. Essa discussão só aconteceu em razão de uma outra discussão que se deu logo depois do voto da ministra Carmen Lúcia, no sentido da eficácia dessa decisão em caráter liminar. Se ela seria ex-tunc, retroativa à data do início da publicação da lei, ou se ela seria a partir da data deste julgamento. E com a decisão dos ministros de que a eficácia da decisão que suspende liminarmente essa lei que prevê a impressão do voto para as eleições de 2018, sendo ex-tunc, retroagindo a data da publicação da lei, o ministro Luiz Fux disse que então já estaria apto para paralisar o processo de licitação. E assim, os ministros concluíram os julgamentos realizados nesta quarta-feira, que se somaram, como diz a ministra Carmen Lúcia, aproximadamente 12 horas de julgamento. Só uma correção, eu tive a impressão de você ter dito que o ministro Luiz Fux era presidente do STF. Do TSE. Do TSE, claro. Obrigado, Karina. Você retorna amanhã às 14 horas, direto do plenário? Às 14 horas, direto do plenário, e no finalzinho da sessão, aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. E na sessão de hoje do Supremo também houve a recondução do ministro Edson Fachin ao TSE como ministro substituto e a eleição do ministro Marco Aurélio para a vaga também de ministro substituto. Proclamo o resultado no sentido de que fique eleito o ministro Marco Aurélio para compor, na condição de ministro substituto representante do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral para o biênio 2018-2020 naquele tribunal. Proclamo o resultado, eleito para o segundo biênio no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. O inquérito contra o senador Aécio Neves, que estava no Supremo Tribunal Federal, chegou na tarde desta quarta-feira à primeira instância em Belo Horizonte. A investigação, que apura a suposta fraude em licitações de 2007 para a construção da cidade administrativa, sede do governo estadual de Minas Gerais, foi remetida à primeira instância após o Supremo restringir o foro privilegiado de parlamentares para crimes ocorridos dentro do mandato e ligados ao cargo. Esta investigação tinha como relator no STF o ministro Alexandre de Moraes, que determinou no dia 8 de maio o envio para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi publicada hoje a portaria que cria a força-tarefa da Operação Panatenaico. Assinada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em 24 de maio, a portaria elenca 7 membros do Ministério Público Federal para atuar nas investigações e processos. A Operação Panatenaico foi deflagrada em maio de 2017 e apura irregularidades na reforma do Estádio de Brasília e do BRT. O alvo da investigação é a suposta formação de cartel por várias empreiteiras para burlar e fraudar o caráter competitivo da licitação e assegurar de forma antecipada que os serviços e obras fossem realizados por consórcio constituído por 2 empresas de engenharia. E no próximo bloco, o Brasil ultrapassa a marca de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes.
Muitos desses sujeitos que morreram poderiam estar na universidade, grandes intelectuais. O Brasil ultrapassou a marca de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes. É o que mostra o Atlas da Violência 2018, um estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados do Ministério da Saúde. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo. Em 2016, foram registrados aqui 62.517 homicídios, o que equivale a 30,3 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam a vida, vítimas de violência. São aproximadamente 153 mortes por dia. Nosso índice é 30 vezes pior que o da Europa, por exemplo. Nesse ranking da violência, ficamos atrás de 2 países africanos, Lesoto e África do Sul, e de 6 do continente americano: Jamaica, Trinidad e Tobago, Colômbia, El Salvador, Venezuela e Honduras. É um dado muito preocupante, porque a gente está comparando com uma série de países, né? E o Brasil é um país só. Então, tem essas questões, mas eu acho muito importante também a gente começar a se aproximar da América Latina, né? A gente tem países muito violentos que se aproximam de taxas a nossa, como México, Colômbia, que tem muito de suas particularidades, mas podem nos indicar muitas questões importantes para a gente pensar na nossa realidade. O Atlas da Violência 2018, elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traça também o perfil das maiores vítimas da violência. São jovens, homens, negros e de baixa escolaridade. A taxa de jovens mortos por 100 mil habitantes é de 65,5. Foram 33.590 assassinatos em 2016, um aumento de 7,4% em relação a 2015. O estudo mostra ainda que, por ano, 71,5% das pessoas assassinadas são negras. No total, 324.967 jovens entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídio em 10 anos, ou seja, uma média de 90 assassinatos por dia. O perfil da vítima de homicídio no país é exatamente o do irmão da Daniele, que foi morto quando tinha 19 anos. Ele era um jovem negro de periferia, né, numa idade fértil de procriação, de continuidade, e não é à toa que são jovens nessa idade, nessa fase que morrem. Daniele acredita que, para mudar esses dados do Atlas da Violência, é preciso mais representatividade dos negros no poder. Além disso, a legislação precisa mudar, garantindo direitos básicos da sociedade. O que falta é a gente ter o direito à cidade, ter direito à vida, né? Estamos morrendo e o principal direito, que é o da vida, está sendo tirado da gente. Muitos desses sujeitos que morreram poderiam estar na universidade, grandes intelectuais, né? Então, a vulnerabilidade social, de modo geral, ela não só rompe com ciclos de vida, como ela impede também grandes potenciais também, né, de sujeitos. A Brasil-China, importadora e distribuidora de combustíveis, entrou com mandado de segurança com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. Entre os pedidos, a empresa, que é concorrente da Petrobras no mercado brasileiro, busca a garantia da subvenção de 30 centavos no valor do litro do diesel já garantida à Petrobras. Caso não seja possível, pede que seja suspenso o subsídio da estatal. A empresa alega que, se a subvenção fosse só para a Petrobras, haveria ofensa aos princípios da livre concorrência e ordem econômica. O pedido deve ser analisado pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do engenheiro agrônomo Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, preso desde o mês passado na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. A operação investiga doleiros e clientes por lavagem e remessa ilegal de dinheiro e associa o esquema com desvios nos cofres públicos do governo do Rio de Janeiro durante a gestão Sérgio Cabral. Ainda de acordo com a decisão, Cláudio Albernaz terá que cumprir medidas alternativas. Entre elas, não pode manter contato com os demais investigados, fica proibido de deixar o país e deve entregar o passaporte às autoridades.
Um herdeiro pode pedir uso capião de um imóvel que faz parte de herança que será partilhada. Num caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o herdeiro morava sozinho no imóvel há mais de 15 anos. A ação de uso capião extraordinária foi proposta por um dos herdeiros que buscava o reconhecimento em seu favor da posse de um imóvel objeto de herança. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por entender que o fato de ser herdeira e possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente. O caso chegou aqui no STJ e a terceira turma reafirmou o entendimento de que é possível um dos herdeiros pedir a posse de um imóvel. Para isso, é preciso que ele tenha morado por 15 anos seguidos no local e que os demais herdeiros não sejam contra a transferência da propriedade, conforme prevê o artigo 1238 do Código Civil de 2002. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que um dos herdeiros adquira em nome próprio o imóvel se atendidos os requisitos legais do uso capião e que ele tenha exercido posse exclusiva do bem como se fosse dono. Com a decisão do STJ, o processo deve retornar à origem para julgamento de mérito. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal alerta para ataques ao meio ambiente. 2.300 pessoas e empresas foram identificadas e estão associadas a desmatamentos ilegais de 162 mil hectares. Desmatamento ilegal, regras mais flexíveis no controle do uso dos agrotóxicos, ameaças ao licenciamento ambiental. Esses foram alguns dos temas abordados hoje num ciclo de debates realizado pelo Ministério Público Federal com vistas a discutir os riscos ao meio ambiente. Retrocesso ambiental, não. Esse foi o tema do evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O Ministério Público abriu suas portas para discutir o assunto com a sociedade e também com o Congresso. Esse é um esforço importante que exige a coalizão de várias instituições. O Ministério Público tem um foco muito definido para enfrentar todas as mazelas que hoje atingem a questão ambiental, mas é preciso sempre renovar este compromisso e os vínculos entre as instituições para que atuem coordenadamente, de modo a que essa proteção seja cada vez mais efetiva. E para debater como a política pode afetar o meio ambiente com a aprovação de determinadas leis, na mesa de discussão, integrantes do MPF e parlamentares. Assim como o Ministério Público, o deputado Alessandro Molon, do PSB, é contrário ao projeto de lei que pode facilitar o uso de agrotóxicos no Brasil. É assustador, não é? Quer dizer, a ideia de que se deve passar a permitir o registro de substâncias carcinogênicas, de substâncias que podem causar má formação fetal. Como é possível que o parlamento cogite, que alguém cogite, que possa haver um risco aceitável de má formação fetal? A Amazônia, claro, não ficou de fora. E para combater o desmatamento da nossa principal floresta, o MPF já está na segunda fase do projeto Amazônia Protege. 2.300 pessoas e empresas foram identificadas e estão associadas a desmatamentos ilegais de 162 mil hectares. Para o representante do Greenpeace, esse tipo de atuação do MPF tem um retorno fundamental para o meio ambiente. Vocês não têm ideia do quanto vocês são importantes cada vez que vocês soltam uma nota pública criticando, apontando inconstitucionalidades num projeto de lei que está prestes a votar. A Justiça Federal julgou parcialmente procedente o pedido feito pelo Ministério Público Federal em Chapecó e determinou que o governo do estado de Santa Catarina e o Departamento Estadual de Infraestrutura elaborem o licenciamento ambiental corretivo da rodovia SC 283, referente à extensão de cerca de 1 km e 700 metros que atravessa a Floresta Nacional de Chapecó. Os réus devem encaminhar o processo ao IBAMA no prazo máximo de 180 dias. Além disso, devem implementar as medidas indicadas no licenciamento ambiental corretivo no prazo máximo de 360 dias. A decisão foi do juiz federal Gueverson Rogério Farias, da Primeira Vara Federal de Chapecó.
Balanço da 4ª Semana Nacional de Conciliação comemora número expressivo, juntamente com o lançamento do Sejusc na Justiça do Trabalho, na Bahia. A gerente Margarida, da empresa Focus Transportes, chegou a um consenso com seu antigo funcionário. O processo foi um dos mais de 3.000 acordos aplicados na 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Me sinto feliz, porque a gente ficou com um acordo amigável, onde foi bem para ambas as partes, tanto para mim como o seu Luiz. É um processo que já vinha em fase de execução e, graças ao núcleo, esse processo entrou em pauta e as partes conseguiram conciliar na medida em que a composição restou dentro da possibilidade da empresa, e, ao mesmo tempo, atende à expectativa do reclamado. O motorista, seu Luiz, resolveu sua pendência e ainda vai levar algo a mais dessa relação. Eu garanti o recebimento, e ganhei também a amizade. Às vezes uma boa conversa resolve um processo que pode durar 5, 6, 7, 10 anos. Então, e esse foi resolvido em pouco mais de um ano. A 4ª Semana Nacional da Conciliação realizou mais de 30.000 acordos em todo o país, movimentando quase 900 milhões de reais. No TRT da Bahia, foram feitos 3.265 acordos e mais de 5.000 atendimentos, totalizando um montante de quase 100 milhões de reais. E, com isso, ficou classificado como o Tribunal do Trabalho de médio porte que mais realizou acordos em todo o país. O balanço que nós chegamos é que realmente foi muito bem recebido. Os advogados e as partes, eles apresentaram, eles se mostraram muito conciliatórios e com espírito realmente de fazer dar certo esse ambiente que a Justiça do Trabalho está proporcionando para os trabalhadores. Nós inauguramos o Sejusc no mesmo dia em que a Semana Nacional da Conciliação foi aberta pelo ministro vice-presidente, Dr. Renato Paiva. E tem sido uma experiência muito positiva aqui para todos nós. A expertise que os mediadores trazem para essa semana de conciliação, trazem para as partes uma segurança, inclusive, para um ver do processo diferenciado. As partes ficaram mais à vontade para discutir termos, verificar possibilidades. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça se reuniu para escolher o novo presidente e vice-presidente da Corte. Seguindo o critério de antiguidade, o ministro João Otávio de Noronha foi eleito por aclamação para assumir a presidência da Corte no biênio 2018-2020, próximos 2 anos. Noronha vai assumir o cargo em setembro, quando a atual presidente, ministra Laurita Vaz, encerra o mandato. Noronha é o atual Corregedor Nacional de Justiça e ministro do STJ desde 2002. Já foi diretor-geral da Infam e por 2 anos ocupou a cadeira do STJ no Tribunal Superior Eleitoral. O Pleno também elegeu por aclamação a ministra Maria Tereza de Assis Moura como vice-presidente do STJ e o ministro Mauro Campbell Marques como diretor da revista para o biênio 2018-2020. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação hoje vai nos atualizar das últimas notícias é o repórter Jaime Vasconcelos. Boa noite, Jaime. Olá, William. Boa noite a todos. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça adiou a decisão sobre restrição ao foro privilegiado. O pedido de vista do ministro Félix Fischer interrompeu hoje pela 2ª vez o julgamento. O placar até o momento está em 3-1 para que o STJ adote algum tipo de restrição ao foro, assim como fez o Supremo em relação a deputados e senadores. O tema veio à tona por causa de uma ação penal em que o réu é conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Por conta disso, os ministros do STJ resolveram restringir o julgamento a esse tipo de cargo. Em relação a outras autoridades, como governadores e desembargadores, a limitação do foro deve ser analisada caso a caso, conforme votos já proferidos. E olha só, mudando de assunto, por 4-1, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou um recurso do goleiro Bruno. Ele queria anular a certidão de óbito de Elisa Samúdio. Na prática, caso esse pedido fosse aceito, o júri em que ele foi condenado pelo assassinato e pela ocultação do cadáver de Elisa Samúdio poderia ser anulado. Bruno cumpre pena de 20 anos e 3 meses de prisão. Uma última notícia, um servidor público do INSS vai ter que ressarcir o órgão depois de trancar um curso de graduação
que estava sendo custeado por um programa de bolsa de estudos da autarquia. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença que considerou legal essa restituição dos valores, já que esse ressarcimento estava previsto nas normas da seleção interna, a qual o servidor público do INSS se submeteu. A gente fica por aqui, lembrando que todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site justiça.jus.br. Voltamos ao estúdio. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite para você e continue com a programação do TV Justiça. Até amanhã.